Olá, sejam muito bem-vindos! Enfim, chegamos na última unidade do curso básico de linguagem C. E nesta unidade, que é a unidade 6, nós vamos estudar as matrizes unidimensionais, também chamadas de vetores, e as matrizes com mais de uma dimensão, as multidimensionais. E faremos ainda o exercício assistido para fixarmos todo o conteúdo que será estudado na unidade. Mas antes, como de praxe, vamos fazer a correção da tarefa prolar da unidade 5. Então, olha, relembrando, faça um programa para calcular o fatorial de n, sendo que n é um número inteiro positivo informado pelo usuário. Relembrando, o fatorial de um número é a multiplicação desse número por todos os seus antecessores maiores que zero. Bom, a solução do problema está aqui nesse programa ao lado. Mas vamos abrir o nosso DebC++, assim a gente consegue estudar de uma forma mais tranquila. Pronto, e aqui está o nosso programa. Bom, a primeira coisa que nós devemos fazer é a declaração das variáveis que usaremos no código. Claro que depois da preparação, né? Primeiramente, vamos precisar de uma variável contadora de ciclos para a estrutura for, porque o cálculo do fatorial será realizado dentro de um loop de repetição, né? Dentro de um for. Vamos chamar essa variável de i. Vou precisar também de uma variável para armazenar o resultado, vamos chamá-la aqui de fatorial. E vamos precisar também de uma variável para receber o valor digitado pelo usuário, vamos chamá-la de n. Vamos declarar também uma variável do tipo caractere para receber a resposta do usuário, se ele quer continuar ou não. Vamos chamá-la de resp e já vamos atribuir a ela o valor S maiúsculo. Para quê? Para que essa estrutura while aqui embaixo já entre como verdadeira. Então, observe que a condição dessa estrutura while é resp igual a S maiúsculo ou resp igual a S minúsculo. Então, nós estamos forçando aqui um S maiúsculo para que a estrutura execute pelo menos uma vez, tá ok? Então, lembrando, lá da unidade 5, a estrutura while, ela executa o bloco, né, que começa com essa chave, executa esse bloco de instruções enquanto a condição for verdadeira, tá? Ok? Bom, aqui dentro nós vamos fazer uma limpeza de tela, vamos usar o system_cls. Vamos pedir aqui, né, dando um printf para o usuário, introduza n, e um scanf para que o usuário, né, para que o computador receba o número digitado pelo usuário e armazene aqui na variável n. E na próxima linha nós vamos fazer o fatorial ser igual a 1, né, porque o fatorial na realidade é uma sucessão de multiplicações e o 1 é o elemento neutro, né, da multiplicação. E dentro da estrutura for, observe que a variável i começa com 1 e vai até n. Então, vai valer de 1 até n. Olha, a condição é enquanto i for menor ou igual a n. E a cada ciclo, o i será incrementado em 1. Então, na primeira vez é 1, na segunda vez é 2, na terceira vez é 3, até chegar em n. E dentro dessa estrutura, nós vamos fazer com que o fatorial seja ele próprio, ou seja, o valor anterior, multiplicado pelo i. Então, na realidade, no final dessa estrutura, eu terei o produto de todos os números naturais de 1 até n, que já é o próprio fatorial, né? Bom, terminou a estrutura, é só imprimir na tela, né? Então, o fatorial é, no lugar desse percentual d, eu vou colocar o valor calculado. E vou ainda fazer a pergunta, deseja continuar? Sim ou não? E esperar a resposta do usuário. Se o usuário aqui no RESP digitar sim, né, quando ele voltar aqui para o ciclo while, a condição vai ser atendida, né, vai ser verdadeira, ele vai repetir o processo. Se o usuário digitar qualquer coisa diferente de S maiúsculo e S minúsculo, o programa é abandonado. Então, está aqui a solução para o nosso exercício prolar de uma forma bem simples, ok? Voltando lá para o nosso slide e voltando ao tema de hoje, vamos estudar as matrizes. Bom, quando se trabalha com grande quantidade de dados dentro de um programa, o uso de variáveis simples, em muitas situações, se torna algo inviável.
E nesses casos é imprescindível o uso de arrays, ou no velho e bom português, matrizes. Bom, para ilustrar esse conceito, imagine que queremos construir um programa para calcular a média e o desvio de 10 números informados pelo usuário. Vamos supor que esses números dentro do programa serão representados pelas variáveis x1 a x10. Vamos esquecer a princípio que as matrizes existem. Bom, sabemos que a média de uma lista de números é definida pela soma de todos esses números dividida pela quantidade de números da lista. E o desvio de cada número é definido pela diferença do próprio número com a média. Então, o programa em linguagem C, sem o uso de matrizes, deve começar desse jeito aqui. Primeiramente, eu declaro as 10 variáveis, que representarão os números. Estou aqui definindo como float, numéricas reais de simples precisão. Declarei também uma variável média, que vai receber o resultado. Em seguida, eu preciso ter 10 scanfs, 10 funções scanfs, para receber os 10 números pelo teclado. Em seguida, calcular o valor da média, ou seja, a soma de todos os números digitados dividido por 10, pela quantidade de números. Depois, eu vou exibir a média através de um printf, a média calculada. E em seguida, os 10 printfs para mostrar os 10 desvios. Dentro do printf eu já faço o cálculo, x1 menos média, x2 menos média. Aqui um esclarecimento: se o desvio for negativo, significa que o número está abaixo da média. Se o desvio for positivo, evidentemente está acima da média. E se o desvio for zero, significa que o número é igual à média. Tá ok? Então esse basicamente é um programa, aqui olha, é um programa com 27 linhas, completo para calcular a média de 10 números, sem o uso de matrizes. Tá? Bom, no programa nós criamos 10 variáveis, aliás 11 com uma variável média. O que nós vamos fazer é substituir essas 10 variáveis por uma matriz unidimensional de 10 elementos. Vamos chamá-la aqui de x. Bom, mas antes eu gostaria de esclarecer alguns pontos sobre vetores ou matrizes unidimensionais. Então vamos lá. Primeiramente, olha, como o nome sugere, possui apenas uma dimensão, como se fosse apenas uma única linha de uma tabela. Os elementos são referenciados por meio de um índice, sendo que o índice 0 representa o primeiro elemento. Então, cada elemento, cada item ou cada subscrito é representado por um índice. Tá? E o índice sempre começa em 0. Então, o primeiro elemento é índice 0, o segundo elemento é índice 1 e assim por diante. E cada elemento do vetor, o subscrito, comporta-se como uma variável. Então, cada um desses elementos, o comportamento é como se fosse uma variável independente. E para declarar um vetor, nós usamos a mesma sintaxe usada na declaração de variáveis. Primeiramente um qualificador e depois o nome do vetor, incluindo o número de subscritos entre colchetes. E todos os elementos terão o mesmo tipo definido pelo qualificador. Então aqui nesse exemplo eu estou definindo um vetor chamado x do tipo inteiro com 10 elementos. Então cada um dos elementos, cada um dos itens será como se fosse uma variável inteira. Ok? E os valores dos elementos de um vetor podem ser atribuídos na linha da declaração, delimitados entre chaves. Então, se eu necessitar iniciar um vetor já com valores, por exemplo, a criação de uma tabela, de uma lista, eu posso fazer dessa forma. Olha, qualificador, nome do vetor, entre colchetes, o número de elementos, número de subscritos, um sinal de igual, e entre chaves eu coloco, separados por vírgula, os elementos, os valores que eu quero armazenar nesse vetor. Tá? Desta forma aqui. Tá? Aqui eu dividi em duas linhas, mas poderia ser numa sequência só, tá? Ou dividir em mais linhas, aí fica a critério do programador. E para referenciar um subscrito, nós devemos indicar o número de seu índice
entre colchetes. Então aqui eu tenho alguns exemplos de como referenciar um item do vetor. Então aqui eu tenho um exemplo de um scanf, onde eu estou recebendo o elemento 4 do vetor x, né, através, como se fosse uma variável normal. A única diferença é que eu coloco entre colchetes o número do subscrito, né, o número do índice. Então, nesse caso, esse elemento aqui, que é o quinto elemento, né, de índice 4, vai ser recebido pelo teclado. Nesse outro exemplo, eu estou atribuindo diretamente o valor 255 para a posição 6 do vetor. Então, o índice 6, é esse daqui, né, o sétimo elemento, vai receber o valor 255. E nesse último, um exemplo de como utilizar o printf. Da mesma forma, eu quero imprimir o valor aqui contido na posição 0, né, no índice 0 do vetor. Então é só colocar um printf, x e entre colchetes o índice. E agora vamos então alterar o nosso programa da média para incluir o vetor. Primeira coisa que eu devo fazer é substituir as 10 variáveis por um vetor. Então, o vetor x de 10 posições. Segundo passo é zerar a variável média. Isso daqui eu preciso zerar, porque a variável média agora vai também ser um acumulador. A gente vai ver mais para frente. E preciso também de uma variável contadora, na realidade é uma variável que vai servir de ponteiro, né, de índice para o nosso vetor x. Então, está aqui. Bom, próximo passo é criar uma estrutura de repetição para receber os valores dos 10 elementos do vetor. Então, ao invés de fazer aqueles 10 scanfs, eu vou fazer uma estrutura de repetição para receber esses dados. Então, está aqui o meu índice i, ele vai de 0 até 9, né? A cada ciclo ele vai ser somado em 1, ou seja, de 0 até 9, numa contagem progressiva. Em seguida, eu faço um scanf para receber o x de índice i. Então, na primeira vez, ele vai receber o índice 0, depois o índice 1, até o índice 9. E aqui, eu estou fazendo, né, simultaneamente ao recebimento, eu estou acumulando na variável média o valor digitado, de forma que no final do ciclo, no final do loop, a variável média vai conter a soma de todos os valores digitados. Aí vai ser um passo, né, para a gente fazer o cálculo da média. Muito bem, terminando a estrutura for, eu preciso alterar também o cálculo da média, né? Então agora a média vai ser a média anterior, que na realidade é a soma de todos os números, dividido por 10. Em seguida, eu vou criar uma outra estrutura de repetição para calcular e apresentar os desvios. Então está aqui um outro for. Antes disso, eu imprimo a média, né? Mostro a média. Depois eu faço uma estrutura for, onde o i da mesma forma vai de 0 até 9. E aqui dentro um printf, né? Mostrando o desvio. E no lugar desse percentual f, eu vou colocar a diferença do xi, então na primeira vez o x0, o primeiro número, menos a média. Na segunda vez é o x1 menos a média. E até o x9 menos a média. Então, com isso, eu apresentei, né, todos os desvios. E o programa ficou bem menor, né? Dá para perceber. Mas antes da gente ver o funcionamento desse código, vamos fazer alguns ajustes. Bom, primeiramente, vamos incluir aqui o locale.h e esse setLocale para configurar a página para o português. E vamos fazer aqui uma novidade. Vamos incluir uma diretiva define n10. Com isso daqui eu estou declarando uma constante chamada n e atribuindo a ela o valor 10. Então isso vai facilitar bastante, vocês vão ver. E aqui em todos os locais onde eu tenho o valor 10, 10, ou aqui 9, eu vou substituir por n. Então aqui, olha, na declaração do x, ao invés de 10, eu coloquei um n. Aqui na estrutura de repetição, ao invés de fazer a condição i menor ou igual a 9, eu faço i menor ou igual a n menos 1. Aqui a média, o cálculo da média, observe, eu divido por n. Tá? Então eu não tenho mais a referência 10. Aliás, eu não tenho a referência direta a 10, eu tenho a referência através de uma constante que inicialmente assume o valor 10. Bom, para que a gente faz isso?
Vamos primeiro ver funcionando o programa? Aí eu já explico já o motivo da gente incluir essa diretiva define N10. Então vamos lá, vamos ao nosso código, aqui no nosso deve ser mais. Então está aqui o programa, vamos rodar para ver se está funcionando primeiro, né? Não tem nenhuma mensagem, vamos digitar os números. O programa não dá nenhuma informação para o usuário, então ele vai ter que adivinhar que tem que digitar alguma coisa aqui. Bom, vamos lá. Eu vou colocar os números 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então vamos calcular aqui. Pronto, ele calculou. Então a média deu 5,5, né? A soma dos números de 1 a 10, né? Dividido por 10 dá 5,5. O desvio do primeiro elemento, o primeiro elemento é 10. Então 10 menos 5,5 deu 4,5. E assim por diante. Então ele mostrou todos os desvios e terminou o programa. Então, com isso nós vimos que o nosso programa funciona. Voltando lá para o slide. E agora eu tenho uma pergunta. Se ao invés de 10 números o usuário quiser calcular a média e o desvio de 100 números, quais as alterações que nós devemos fazer aqui nesse programa? Apenas uma. Basta alterar o valor aqui da constante n para 100 e o resto continua a mesma coisa. Ele vai solicitar aqui, olha, 100 números, então vai de 0 até 99, né? 100 números. Ele vai calcular aqui a média com 100, né? Dividindo essa quantidade por 100. Ou seja, basta alterar aqui somente o valor da constante. Tá? Muito tranquilo. E agora, vamos ver os tipos de matrizes da linguagem C e a forma de declaração. Vamos lá. Primeiro tipo a gente já conhece, a matriz unidimensional ou vetor, que na realidade é como se fosse uma única linha de uma tabela. Forma de declaração, qualificador de tipo, aqui eu estou usando float, mas poderia ser int, double, char. Em seguida o nome do vetor ou da matriz e entre colchetes o número de subscritos, o número de elementos. Lembrando que o índice do primeiro elemento é sempre o 0. Segundo tipo, bidimensional. Aqui é como se fosse uma tabela. Tá? É uma matriz que possui, como o nome já diz, duas dimensões. Então eu tenho aqui as colunas e tenho a segunda dimensão representando as linhas. Forma de declaração, da mesma forma, olha, qualificador de tipo, nome da matriz, entre colchetes, o número de elementos da primeira dimensão, né, o número de colunas, e entre colchetes, logo em seguida, o número de elementos da segunda dimensão, aqui no caso o número de linhas. Tá? Então, muito tranquilo também. Matriz tridimensional, o nome já diz, 3 dimensões. Então eu tenho colunas, linhas e a terceira dimensão seria profundidade. Forma de declaração semelhante às anteriores, qualificador de tipo, nome da matriz e entre colchetes, ou melhor, o número de elementos de cada uma das dimensões. Então aqui eu tenho 5 colunas, que são essas daqui, tenho 4 linhas, que são essas daqui, e na profundidade eu tenho 5. Então está aqui, olha, 5. Tá? Dessa forma. E seguindo, né, a mesma lógica, nós podemos declarar matrizes de 4, 5, 6 ou quantas dimensões eu quiser. Basta então declarar, né, com qualificador de tipo, o nome da matriz e entre colchetes e colocando o número de elementos de cada dimensão. Ok? Muito bem, vamos ao nosso exercício assistido. Então, ó, dando uma lida, escreva um programa para receber pelo teclado uma lista numérica de n elementos e em seguida colocar essa lista em ordem crescente. Olha, não é tão simples como parece esse exercício. Tá? Na realidade, nós vamos ter que usar um algoritmo de ordenação para colocar essa lista em ordem. Então, vamos ver como que a gente resolveria esse problema. Vamos lá? E aqui no nosso deve ser mais, vamos então iniciar a digitação do programa.
vamos lá. Vamos colocar uma diretiva include para incluir a biblioteca stdio.h. Eu não vou fazer nenhuma perfumaria, vou direto. Vou definir aqui, através da diretiva define, o nosso N10. Então, esse será o número de elementos, né, que serão informados pelo usuário. Então, lembrando, o usuário tem que formar 10 números e o programa, então, deve pegar e colocar esses números na ordem. Tá? Bom, vamos iniciar, então, a estrutura main. E agora nós devemos declarar as variáveis. Olha, eu vou precisar, primeiramente, de uma variável que será o ponteiro do índice do vetor, né, que a gente vai fazer um vetor e através de uma estrutura de repetição é que a gente vai colocar em ordem. Tá? Vou precisar, depois eu explico melhor, de uma variável que eu vou chamar de flag. Vai ser uma variável sinalizadora. Vou precisar de uma variável auxiliar, vou chamar de aux, para fazer o processo de, por exemplo, para colocar em ordem, eu vou utilizar um método chamado bubble sort. E esse método ele precisa fazer trocas, um método de trocas. Ele compara um elemento do vetor com outro e se o primeiro for maior que o segundo, ele tem que fazer a troca. E quem fará essa troca, ou quem auxiliará nessa troca, é justamente a variável aux, como a gente vai ver. Depois eu preciso declarar a nossa lista de N elementos. Acho que são só essas daqui. Tá? Se precisar de mais alguma variável, a gente volta e inclui aqui. Mas a princípio é isso. Bom, agora eu vou pedir para que o usuário digite a lista, né? Então vamos lá. Printf, digite, vamos colocar a lista. Tem que dar espaço, né? Digite a lista. Eu vou pular uma linha para o usuário iniciar a digitação na linha de baixo. E aí eu faço então a solicitação dos números. Essa solicitação, aqui eu tenho 10 elementos, eu poderia colocar 10 scanfs, mas nós vamos fazer da forma mais inteligente. Vamos fazer um loop onde o i vai de 0, a condição é enquanto ele for menor ou igual a n, né? No caso aqui o n é 10, então menor ou igual a n menos 1. E a cada ciclo ele vai somar 1, e mais. Muito bem. Em seguida eu vou dar o scanf para receber, né? Então, como a minha matriz é uma matriz inteira, né? Uma lista de índices int, né? Inteiros, então o scanf tem que ser percentual d. Então vamos lá, percentual d, vírgula, lista entre colchetes i. Ok. Próximo passo é colocar essa lista em ordem. Agora eu vou aplicar um método bubble sort, tá? Eu vou explicar mais ou menos, mas depois deem uma estudada. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que explica esse método direitinho. Se tiverem, né, alguma dificuldade, deem uma assistida nesse vídeo. Bom, primeiramente eu vou fazer a variável flag ser igual a 1. Tá aqui. Vou fazer aqui uma estrutura de repetição, while. Uma estrutura de repetição com base no flag. Então, na primeira vez, o flag valendo 1, é claro que a estrutura aqui, né, vai ser verdadeira, né, a condição vai ser verdadeira, e ele então vai executar pelo menos uma vez isso. Bom, aqui dentro desse loop, eu vou fazer o flag voltar a ser 0. Por quê? Porque se não houver nenhuma troca, ou seja, se nenhum item estiver fora de ordem, o flag continua sendo 0 e na próxima volta ele abandona a estrutura. Então essa estrutura while é a estrutura que vai fazer o controle da ordenação, enquanto o flag for igual a 1. Ok? Então vamos prosseguir, vai ficar melhor esclarecido aqui embaixo. Bom, depois disso eu vou fazer um loop onde eu vou usar a mesma variável i, onde o i vai valer de 0
A condição dele vai ser enquanto ele for menor ou igual a n menos 1. E aqui eu faço ele ser, né, incrementado de 1 em 1 também. Tá? Esse loop aqui vai ser o loop que vai verificar se existe algum número fora de ordem. E se existir algum número fora de ordem, ele vai fazer a troca. Então vamos lá como isso deve ser feito. Através de um if, né, claro. Então eu vou testar se o item da lista, né, se o item i, que eu estou pegando como referência, se ele for maior, vamos colocar aqui, maior que o item da lista i mais 1, então eu estou verificando se o item que eu estou pegando como base, se ele é maior que o próximo, aí eu preciso trocá-lo, né, de posição. Então vamos lá. Como que a gente faz essa troca aqui? Agora eu vou usar aquela variável auxiliar. Eu vou falar que a minha variável auxiliar vai ser o item i da lista. Pronto. Com isso daqui, eu estou colocando o valor do item i da lista na variável aux. Isso daí para resgatá-lo, porque eu vou ter que alterar agora, olha, o valor da posição i, eu vou colocar o valor que está na posição i mais 1. Então eu peguei aquele valor, né, que é o menor e joguei na posição do maior. E agora eu vou colocar o valor do maior, que é na posição i mais 1, né? Dessa forma aqui. Então o aux, tira esse a daqui. Então o valor aux, né, que era o primeiro valor da lista, que estava fora de ordem, eu estou colocando na posição posterior, né, na próxima posição. Mas antes eu fiz a colocação do valor menor na posição primeira, tá? Então eu estou comparando os dois primeiros. Na primeira vez, por exemplo, eu estou comparando o índice 0 com o índice 1. Se o valor do índice 0 for maior que o valor do índice 1, aí ele faz essa permuta, ele faz essa troca. E aqui, olha, depois de fazer a troca, a permuta, eu preciso falar que a variável flag é igual a 1. Tá? Lembrando que o flag é um sinalizador que controla aqui a estrutura while. Então, enquanto o flag for igual a 1, a estrutura se repete. E nesse caso, houve uma troca, então eu preciso repetir a estrutura mais uma vez, pelo menos, para verificar se a lista está ordenada. Tá ok? E assim eu fecho essa estrutura if, fecho a estrutura for e fecho o bloco da estrutura while. Então esse while aqui, olha, vai colocar os elementos da lista em ordem, tá? Utilizando o método por trocas, né? O método bubble sort. Bom, agora é só mostrar a lista. Então eu vou escrever assim para o usuário, printf, escrever somente, pular uma linha primeiro, né? /n, colocar assim, lista ordenada, 2 pontos, colocar outro /n, para ele mostrar na outra linha, e lá embaixo eu faço uma estrutura for, novamente, for i igual a 1, na realidade não é 1, é 0, né? O índice começa em 0, de 0, enquanto i for menor ou igual a n menos 1, ponto e vírgula, e mais. E vou escrever então o item, né? Printf, percentual de, vírgula, lista, né? Lista i. Prontinho. E fecho o programa. Tá aí. Estou vendo que eu fiz uma coisa errada aqui em cima, olha. Aqui nesse scanf, ó, esqueci de uma coisa importantíssima. Do e comercial, do ampersand. Tá? Senão eu terei problema.
Deixa eu dar uma verificada se não passou nada batido. Acho que é isso aqui, né? A estrutura de repetição. Eu tenho um detalhezinho aqui. Olha, aqui eu tenho que colocar -2 também, tá? Na realidade, essa estrutura for, ela vai ler a lista do primeiro item até o penúltimo só. Então, de 0 até, no caso, é 10. Então, ao invés de ser de 0 a 9, vai ser de 0 a 8. Por quê? Porque quando i chegar aqui em 8, ele vai comparar o 8º item com o 9º item. Tá? Então, como funciona o método Bubble. Ele compara sempre de 2 em 2. Então, quando chegar no 8º, ele vai comparar o 9º. Então, se eu deixar aqui como n-1, ele vai chegar no 9º e vai tentar comparar com o 10º. Só que o 10º item não existe. Né? Aliás, o índice 10 não existe. É de 0 a 9 só. Então, aqui o ajuste é n-2. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, está perfeito, acho. Bom, vamos rodar o programa e vamos ver se tem um problema. Aqui ele está dando um erro, olha, vamos dar uma lida no erro. Tá aqui, ó. Ele está falando que está esperando, né, alguma coisa, algum terminal aqui. E na realidade está faltando o fechamento do nosso texto, né, da nossa string. Tá aqui. Agora sim, vamos lá. Aqui tem mais um erro, tá? Qual é o erro aqui que está sendo apontado? Ele está falando que está esperando um ponto e vírgula antes de alguma coisa, né? Então, aqui, olha, eu coloquei vírgula no lugar do ponto e vírgula. Vamos corrigir. Pronto. Vamos rodar de novo. Agora foi. Bom, eu vou colocar aqui a lista na pior situação possível, totalmente desordenada. Vamos lá. Então, a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, vou digitar essa lista desordenada. Aí ele vai colocar, ó, lista ordenada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ordenou. Só que ele não pulou a linha, né? Interessante é que ele pule. Então, vamos fazer um ajuste aqui a mais. Aqui eu tenho que colocar um /n. Barra invertida n. Lista, de novo. Eu vou digitar aleatoriamente. 10, 3, 60, 100, 0, 1, 7, 8, já deu? Não, 9, vou colocar 101, 102, tá. Pronto. Então ele pegou esses números aleatórios que eu digitei e colocou na ordem, tá aqui, mostrando que o nosso código funciona. Muito bem. Bom, é claro que aqui está faltando alguns detalhes, alguma perfumaria, mas o programa, o basicão, está funcionando. E com isso nós concluímos o curso básico de linguagem C. Agora, é muito importante que vocês treinem, pratiquem. Linguagem de programação não é só conhecer uma linguagem, né? Exige experiência para que a gente possa desenvolver o raciocínio lógico, que é o fundamental na área de programação. Então, grande abraço, sucesso e até a próxima!